Meu nome é Cássio Zogro, eu sou o senhor, príncipe, imperador, ditador, dono, o Alexandre de Moraes desse podcast. E se você quiser curtir alguma coisa de comédia sem limite algum, assista esse corte que tá aparecendo pra você. Curta e compartilhe e não esqueça de engajar o Caverna do Ogro podcast. Boa, mandou Eu queria bem. perguntar do Cássio, que eu vi um trecho, acho que vocês divulgaram lá no Pânico, eu queria saber mais. Eu não cheguei a assistir, mas eu fiquei louco pra assistir, eu não sei qual é o caminho. Você e o Abner, vocês fizeram uma premiação. Eu queria saber mais dessa premiação, o que era, que deu um problema também com a galera, essa premiação. Eu vi um trailer, eu achei sensacional isso aí. Foi, cara. Cara, a premiação chama Troféu Ofensa. Foi uma ideia que surgiu, inclusive, de Abner. Ele falou, não, vamos fazer isso aqui. Aí me chamou, vamos escrever, pô. Aí juntou eu, Abner, Helder, Dendes e Jean, a gente montou o show. Cara, a gente escreveu o show no final de semana e ficou bom pra caramba, assim, modéstia à parte. Modéstia à parte não, quando eu sou modesto, foda-se se achar que eu sou. Mas aí, a gente fez esse show. É uma premiação, é tipo um Oscar da ofensa, sacou? Sim. E aí, cara, a gente pegou, fez... as piadas já começavam nos prêmios, tipo assim... a gente ouviu boato de gente que agrediu mulher na comédia. Teve o caso lá de... A gente não quer saber se é verdade, é mentira, a gente quer fazer a piada, irmão. Então teve o caso lá de algumas mulheres que possivelmente, alguns comediantes que agrediram as mulheres, a gente fez o troféu de melhor agressor da comédia. Aí a gente dava um cinturão ao invés de ser o prêmiozinho do troféu. Aí teve outros que era a mulher mais assediável da comédia, tá ligado? O melhor comediante PCD, que a gente não entregou o prêmio porque ele não conseguiu subir a escada. Entendeu? Então a gente começar a fazer essas piadas assim. E foi dessa piada que surgiu o processo de Giovanna Fagundes, quando a gente fez o da mulher mais assediável da comédia, porque teve casos de... Agora, pasmem, a gente nunca assediou ninguém, mas a gente faz piada. Agora incomoda muito mais do que certos comediantes aqui. Tem comediante que já gravou pra Globo, que eu não posso falar por causa de processo, sacou? Claro. Tem comediante que é, sabe? É o negro querido da patota, que é negro, que paga lá do Rio de Janeiro, tô dando dica já, né? Que tem denúncia dele de mau comportamento sexual com algumas mulheres, e aí cai em cima de mim de Abner. Recentemente teve um caso aí que assediaram uma comediante cega no palco, né? Aí eu falei, pô, velho, coitada, ela deve estar pensando, ela deve estar se questionando se a lambida que ela levou foi do cão guia mesmo. Ela deve estar com essa pulga atrás da orelha. E aí, cara, é um comediante que não é famoso, tá? Que tá sendo investigado, vamos falar assim, com moderação. Tem um vídeo de supostamente ele passando a mão na bunda dela, da comediante cega, no palco no final do show. E é um comediante de Recife, cara, que ele seguia a gente e parou de seguir. Muito provavelmente ele deixou de seguir no episódio lá que a gente zoou as mulheres na comédia. Você percebe aquela questão que eu volto a falar. Mais importa a aparência do que um comportamento moral prático. Sim. Entendeu? Então incomoda... Poxa, claro, cara, deu muito mais repercussão a gente vestido de Capitão Pátria lá no show do que o cara passar Pô, man, já é covardia com a mulher. A mulher ainda é deficiente visual, pô. Mas que não dá nem pra competir. Não sou mais uma ameaça das mulheres. Infelizmente, tô triste. Perdi meu trono pro assediador. Teve muito mais polêmica isso. Repercutiu muito mais do que o assédio que a menina sofreu. Sacou? É por causa do lado. É do lado. Ele é do lado de lá. Ele tá no lado certo, É o né? lado que pode tudo. É o lado que pode, né? Os meus amigos tudo, os meus inimigos a lei. Exato. Eu queria desafiar aí Giovanna Fagundes, essa patotinha aí, Thiago Santinelli. Procura alguma coisa de assédio com meu nome aí, ou com o de Abner. Procure. Não procure demais, não, mas procure. Mas nessa premiação Vai aí, até 2018 só. Antes de eu me converter, não. teve um negócio com o Whindersson também, dessa premiação, não? Foi o mais depressivo da comédia. Que foi o Whindersson, Danúbia Lauro. E outro comediante é muito fraco, não vou citar nomes pra não dar repercussão, que é muito fraco. Sim. Também não vamos... Eu não vou fazer caridade. Sou nordestino, mas não sou Lula. Isso aí. E aí o que aconteceu? A gente deu o prêmio de maior... Aí teve... Cara, e o Troféu Ofensa é uma coisa interessante de falar. Porque tá muito pesado, a gente fez sob demanda. Então se você quiser comprar o Troféu Ofensa, cara, é só ir lá no Instagram do Gênio Siameses. Aí vai ter os links lá no perfil, na bio. E aí você
faz o pagamento e a pessoa que trabalha com a gente vai enviar para você o link lá do Coisa Completo. Giovana Fagundes comprou, gravou a tela pra botar no processo. Olha só. Esforço que essa galera faz. Não é mais fácil escrever piada boa, cara. Eles se esforçam muito pra destruir os outros. É melhor você sentar e escrever piada boa, pô. Ô Cássio, tem uma coisa que eu acho interessante também nessa pegada dos gênios siameses, porque se eu tento puxar pela memória, que já não é boa, né? Afinal, tô no 40 a mais, mas dificilmente você vê uma dupla de comédia, né? E eu acho que isso é um grande diferencial de vocês, né? Essa dupla, a gente tem os 4 amigos, né? Que é o Di Lopes, Thiago Ventura, o Donato e o Cabelinho, que agora não tem mais. O Afonso Padilha. Agora eles fazem piadas juntos, tal. Sim. Todo mundo tem as suas individualidades, mas eles fazem juntos. Mas você acha também que um dos motivos do sucesso de vocês é por causa dessa formação de dupla? Sim. Tanto que no nosso projeto de carreira, eu tô tentando desenvolver minha carreira solo, que é importante também. Às vezes você ganhar o cachê sozinho. Sim. A Abner tá fazendo a mesma coisa, mas na nossa lista de prioridades, o gênio siamês tá acima. Porque o pessoal vê eu fazendo uma coisa sozinho e já fala, cadê a Abner? Brigaram, parece que o cara é minha mulher, porra. Eu fico estressado com isso. Aí tem momento que a gente tá separado. A mesma coisa a Abner. Tem projetos dele que é separado, mas a gente colocou como prioridade o gênio siameses. Tanto que assim, a gente tá priorizando o show do gênio siameses em teatro. A gente quer colocar no patamar os gênios siameses. Em paralelo, a gente vai crescendo nossa carreira solo. Então, assim, tem um show solos e tem do gênio. Você pode curtir, são 3 produtos diferentes, né? E, cara, a dupla fez pegar muito, cara, porque por causa da dinâmica. Sim. A gente faz separado no palco, mas quando faz junto, a gente interage. E aquele negócio do entrosamento ser muito grande, aí um fica levantando pro outro fazer a piada, entendeu? Então isso ajudou muito, assim. Como eu vejo eu e Abner como Romário e Bebeto em 94, sabe? Quem que é o Romário? Na comédia. Quem que é o Romário? É. Romário é mais chato, né? Mais babaca, eu acho que eu. Ó, deixa eu fazer aqui o Cleverson, grande patrocinador aqui da Linhagem Geek também. Ele mandou uma pergunta pra você, Cássio. Ó, grande momento. Cássio, considerando a sua trajetória como comediante e a influência que exerce sobre o público, qual legado você almeja deixar para a comédia brasileira? Como você enxerga a evolução do humor e qual o seu papel nesse processo? Então, cara, a minha grande causa mesmo é ter dinheiro e ajudar minha família. É isso aí. Eu amo a comédia, mas minha família vem antes dela. Então, assim, antes de qualquer coisa. Eu não tento me olhar como um grande influenciador, ícone, porque senão todo comediante que eu vejo fazendo isso, ele performa menos enquanto comediante, sacou? Mas é inegável que no pouco tempo de comédia a gente já bagunçou a parada, sacou? Pode crer. A tal ponto de comediante grande querer boicotar a gente. Começou agora, entendeu? Então, a gente exerce uma influência. A gente talvez foi a primeira dupla a fazer isso pra colocar comediante como motivo de chacota e trazer isso pro mainstream. Outras pessoas fizeram. Mas quem trouxe isso pro mainstream foi a gente, sacou? Então, assim, se eu puder... como eu falei, eu não escrevo piada pensando em ser uma grande influência. Eu pensei engraçada. Mas se a gente puder, de alguma forma, influenciar a se ter um pouco mais de liberdade na comédia, vou ficar feliz com isso. Confesso que eu não acordo pensando nisso. Mas vou ficar feliz. Então, a grande influência da gente é dar um pouco mais de espaço e querer que as pessoas enxerguem consumam a comédia pela qualidade, não porque no Brasil tem muito isso ainda, da pessoa não gostar da arte, mas gostar do artista, sacou? Pode crer. Se eu pudesse influenciar alguma coisa, pô, beleza, tem os meus fãs que gostam de mim, gostam de Abner, gostam do Gênios Siameses, mas eu também quero que os caras curtam comédia, então nada impede de ou meus amigos, ou até pessoas que me odeiam e sejam bons, cara. Se o cara for um inimigo e for bom, eu vou falar, esse cara é bom, consuma, porque eu não vou perder nada, man. Não vou perder nada, eu não perco nada. Essa insegurança é mais de quem é medíocre, sacou? De ver outro bom. Pode crer, é isso aí, muito bom. Ó, Cadárcio também tá sempre com a gente aqui, grande membro eterno da Linhagem Geek. Pô, obrigado, Cadárcio, você é foda. Ó, Machiste Momento, melhores momentos das fritadas com Cássio Ogro. Ô Cássio, antes de eu passar pro outro superchat, eu queria que você me dissesse o seguinte.
a sensação de você estar escrevendo uma piada, você tá escrevendo uma piada e você lê e fala, pô, essa é foda. Aí tu conta e ninguém ri. Ah, é frustrante demais, cara. Tem alguma que tu escreveu assim, tu falou, puta, essa daqui a galera vai chorar e tu conta, vai uma merda? Tem uma que eu conto que quase nunca ri no chão, mas eu continuo contando que eu me divirto. Que é que eu falo assim, que a minha mulher detesta o sabor do meu sêmen. É? Eu tento convencê-la a engolir, mas ela se recusa. Ela diz que é nojento e que prefere a feijoada sem. Pô, como é que Essa ninguém ri, velho, no show. Que absurdo. É foda. E toda vez eu conto e vou continuar contando. Mesmo o pessoal conhecendo, eu vou contar de novo essa piada, velho. E deixa eu perguntar, já que ele falou da fritada, você já participou, acho que da André Surak, né? Uhum. André Surak. E como é que é você fazer a fritada? Porque você tá no palco, você tá sozinho ali, ou com o Abner. Como é que é fazer a piada direcionada pra aquela pessoa? E eu também assisti, eu acho que a sua participação foi excelente. Cara, tem aquilo que... Pô, que é Gabriel, né? Gabriel falou que é o seguinte. Pô, é porque eu confundo, sabia? Não é porque vocês sejam desconhecidos, não. É porque são irmãos, o sobrenome é o mesmo. Gabriel André. André é Gabriel, tenho medo de errar. Mas, tipo... A sensação, a primeira é essa. Eu quero que minha piada funcione. E é frustrante quando não funciona. E às vezes é frustrante quando você não dá nada, velho. Que você acha que essa piada é besta. Aí a galera se acaba de rir. Acontece isso também. Mas a sensação, cara, é muito boa, principalmente se a pessoa levar na esportiva. E os fritados geralmente levaram na esportiva. Eu não tive experiência. André Surak, cara, ela pouco rápido, pouco tempo que a gente viu. Duas coisas que eu percebi, assim, uma impressão. O olhar dela tava meio vazio, sabe? Assim, eu senti que ela meio triste. Eu não sei se era antidepressivo, se ela tava assim. Eu vi isso no olhar dela, assim. Mas uma pessoa super... Naquele minutinho que eu passei, assim, super simpática, super educada, sabe? Foi super de boa. Popó. Porra, Popó, gente fina demais, velho. Gente fina demais. E Siqueira agora, que foram as 3 fritadas que eu participei, também gente finíssima. Então, assim, quando o fritado leva na esportiva, é mais divertido ainda, porque você depois acaba ali, você fica com aquela sensação amistosa, sabe? Mas se a pessoa pega A, eu também dou risada. Eu acho engraçado também quando a pessoa não gosta. Ó, por exemplo, você, nos teus shows, porque tem comediante que não interage diretamente assim com a plateia, não zoa, não pega. Tem humoristas que têm estilos, né? Tipo, tem humorista que vai, leva o texto sem interagir direto com a plateia, sem zoar. Tem humorista que pega sempre um ali pra tirar sarro dele. Ali quando a gente vai no My Fucking Comedy Club, né, que é tudo muito próximo, né, então eles sempre zoam, pega um ali. Teve um dia que a gente foi que tava o Thales, que tem um cabelão, o Jesus Cristo, tal, o Jesus ali. O teu tipo, o teu estilo, você interage, você zoa, por exemplo, você usou a questão lá do policial. Você faz isso constantemente e quando você faz isso, a pessoa que recebe a piada não gosta, como que você se livra disso? Então, fazendo mais piada, cara. A saída é fazer mais piada. Eu interajo bastante, só que eu me confio mais no texto, né? Porque interação é improviso. Então, ali, tem dias que é excelente que a reação de um improviso é geralmente maior quando dá certo do que uma piada escrita. Sim. Pode crer. Entendeu? Porque todo mundo tá vendo ali que é na hora, então o cara se empolga. Tem reação que é muito alta, cara. Tem reação que, por piada que eu já fiz, que a Abner já fez, parecia jogo de futebol. Da galera, tá ligado? Teve um que a gente fez em Brasília que tinha um vídeo, a menina se jogou no chão e começou a rir, assim. Era uma casa de shows, eram cadeiras. A menina se jogou no chão e começou a rir. Tem um programa americano, cara, que chamava Def Comedy Jam, que era só de comediantes negros, era voltado pra comediantes negros. Uma vez ou outra aparecia comediantes brancos também, mas o público-alvo era Black Money, né? E aí, cara, tem aquela cultura dos negão americanos, cara, o pessoal, a plateia levantava e pulava e não sei o quê. Esse dia foi o mais próximo que a gente viu, lá em Brasília. E tem essa reação. Só que eu me confio mais no texto, sabe? Eu saio de casa com um texto, porque o improviso pode não dar certo, mas o texto é o que me garante. Mas eu gosto de fazer os dois, aí. Legal. Ó, vamos lá, o Jefferson Souza. Cássius, continue sendo este cara incrível. Obrigado, man. A Cris, grande momento, boa noite, rindo muito aqui, valeu.
Se você está rindo muito, Cris, o objetivo desse podcast foi atendido. Vianex e o Ari Toledo? Cara, eu acho legal, cara. Eu gosto de piada de tiozão, assim, Ari Toledo, esse cara que chega com uma piada e conta. Eu gosto, cara, assim. É mais antigo ele, mais né? antigo, mais é. antigão. Não vou dizer que eu acompanho, mas certamente eu já ri de alguma piada dele que se eu não vi diretamente, eu vi na internet em algum lugar. Legal. Então eu acho legal. Vamos lá, Matheus Vilar. Vocês acreditam que os negros pobres com menos contato com os esquerdistas sentem menos racismo? Meu amigo negro de 26 disse que nunca sofreu. Então, eu não arrisco dizer que sente menos racismo, porque é uma experiência individual, né? Cada um vai dizer o que sente. Eu acho que eles são mais abertos a piadas de forma geral, porque é muito comum a gente ver, a gente vai pegar um metrô, entregador quando a gente pede o iFood, que aí são camadas mais populares, a gente sabe que no Brasil é onde está a maioria da população preta e parda, tá na periferia, né? Mas eu não sei se sente menos o racismo, mas em relação à comédia, sim. Eu acho que sente mais, né, cara? Que no Brasil quem tem dinheiro sente menos, né? Assim. É isso mesmo. Pra tudo. Eu acho que se for pra sentir o racismo, ele sente mais. Agora, em questão de comédia, eles são mais abertos do que qualquer Faria Limer desse aí, canhoteiro. Perfeito. Ó, o Matheus sim falou um negócio. O Rafael SM falou um negócio aqui, olha só. Esse gênio fez a mesma piada comigo em Floripa. Já comeu gordo, irmão? Comi sim. E o pior de tudo é que ela era preta. Abraços, Abner e Cássius. Então, esse é um exemplo. Eu fiz de primeira vez de improviso. Opa, deu certo. Incorporei no texto. Acontece isso também. Legal. Sacou? Saquei. Ó, o Eric Santana, como eu faço pra comprar o troféu Ofensa? Mandei direct pro Cássius e pro Abner. Sou fã. Cara, Gênio Siameses, a página no Instagram tá chegando inclusive a 100 mil seguidores, a página da dupla. Vai lá, manda mensagem que quer o troféu Ofensa. Se não tiver o link na bio, você manda mensagem lá no DM que vão te responder lá. Tá, então, ó, dá pra você colocar aí, ô Matheus, depois o Instagram do Gênio Siameses? O André, manda pra ele aí, André. Gol do Atlético Mineiro, hein, Matheus? 2x0 pro Atlético Mineiro, tá fora, hein? 2x0 pro Atlético Mineiro, atualizando aqui pro torcedor do Fluminense. Não tá fácil, mas vamos lá. Depois o André vai mandar o link e aí vocês colocam.